Olá, querido, e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje, no dia 6 de maio, daremos continuidade na nossa série 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios. Se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo o que está acontecendo, nós aqui no canal temos uma série chamada 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios, onde faremos o estudo, capítulo por capítulo, para entendermos o que esse livro tem nos a oferecer, né? Para podermos absorver a sabedoria que está descrita neste livro. Hoje, como é o dia 6, daremos continuidade na nossa leitura do capítulo 6 do livro de Provérbios. Para não tomar muito tempo, para não ficar um vídeo muito cansativo, eu não consigo fazer leitura do capítulo inteiro. Mas eu te peço que quando você tiver em um momento tranquilo na sua casa, no seu trabalho, independente de onde for, mas que dê para você fazer a leitura desse livro completa, que você tire um momento para fazer a leitura deste capítulo inteiro. Se você não leu os capítulos anteriores, tire um momento para ler todos os capítulos. Tenho certeza que o Senhor, Ele terá uma forma de falar com você e será super edificante e favorável para a sua vida. Porque aqui o tempo é curto, então eu só poderei fazer algumas pinceladas ao longo do capítulo. Mas na sua casa, faça a leitura do livro inteiro, do capítulo inteiro, porque eu tenho certeza que ele terá muito a oferecer para você. E a palavra do Senhor o edificará. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou lendo aqui o verso do 1 ao 5, que diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Quando eu leio esse capítulo, esses versículos, na verdade, eu consigo aqui ver tipo um clamor de socorro, pedindo, pelo amor de Deus, escuta o que está dizendo aqui, vai, se livre da besteira que você arrumou. Eu entendo duas mensagens aqui com esses versos. A primeira, essa frase diz assim, ó. Se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então eu entendo que há dois cenários aqui, duas lições que a gente pode tirar. A primeira é a seguinte: existem algumas pessoas que a gente não deve ajudar. Ah, como assim? Não devo ajudar? Sabe aquela frase, né? Uma frase aí do mundo, me desculpa até pelas palavras que eu vou usar, mas sabe aquele ditado? Se você ajudar um ferrado, você se tornará o próximo. Então, principalmente ajudas financeiras, você ir emprestar o dinheiro para alguém, você fazer um empréstimo, você assumir uma dívida para alguém, algumas pessoas que de forma alguma, se é que você deve fazer esse tipo de coisa para qualquer pessoa. Mas eu te digo que há algumas pessoas ou muitas pessoas que você não deve tomar essa atitude, porque algumas pessoas cavaram um próprio prejuízo para si mesmo. E você tentando ajudar aquela pessoa, você vai estar cavando mais um para você. Então se livre desse tipo de pessoas. Existem pessoas que elas estão vivendo por uma prova do qual elas mesmas causaram. Às vezes tem até uma bênção aí para você receber. Tem uma porta aí na sua frente, mas talvez ela não abriu ainda, porque o Senhor sabe que se Ele colocar essa bênção na sua mão, você vai entregar para as pessoas que não devem ser entregadas. Há algumas pessoas que o Senhor ele tem a forma dele de agir. E às vezes
A bênção que Ele pode nos dar pode atrapalhar a forma dele agir na vida de outras pessoas. Então pare de querer cavar um buraco que a outra pessoa cavou para si mesma. Não assuma aquilo que não é da sua responsabilidade. Nem assuma a dívida, na verdade. Agora eu vou para outra parte que eu entendo. Infelizmente, muitos de nós nos vemos numa desgraça financeira. E não é isso que o Senhor ele quer para nós. O Senhor, como eu já disse e digo sempre, Ele tem o prazer em nos abençoar. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 15, verso 6, diz assim: diz o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas nenhuma tomarão emprestado. Então eu entendo que o Senhor ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou sonhamos. E as bênçãos dele para a nossa vida pode ser tão grande a ponto da gente emprestar, mas nem sentir falta da quantidade que a gente emprestou. Porque o Senhor é um Deus de coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que nem mesmo os nossos olhos e os nossos ouvidos presenciaram. Então, queridos, organize a sua vida financeira. Pare com essas coisas de querer ficar pedindo emprestado para o seu irmão, querer ficar fazendo infinita dívida. Organize-se. O Senhor, Ele quer te abençoar, mas como o Senhor vai colocar a bênção na sua mão se você não tem um domínio próprio, se você não consegue se conter, se você recebe 1.500 por mês e gasta 3.000? E aí, como faz? Eu digo por experiência, porque eu já fui esse tipo de pessoa e tenho tentado adquirir a diligência, a sabedoria, que está aqui descrita neste livro. Mas eu já fui o tipo de pessoa que recebia um salário e gastava 3 vezes, correspondente àquilo que eu recebia. E eu ainda fazia piada disso com meus colegas de trabalho, ainda cantava aquela musiquinha. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Só que é necessário que a gente também tenha sabedoria. Deus ele faz perfeito, mas é necessário que a gente faça a nossa parte. É necessário que nós venhamos ser pessoas sábias, diligentes. O que me trouxe o desejo de fazer a leitura deste capítulo inteiro foi esse livro aqui, ó. Esse livro que eu fiz a leitura e aqui ele tá ensinando o segredo da diligência, né? O nome do livro é Salomão, o homem mais rico que já existiu. E aqui esse autor, o Stephen Scott, ele conta, né, a vida dele, como era a vida dele quando ele não era um homem diligente, onde ele se metia em muitas dívidas, mas ele se tornou um cara sábio, se tornou um cara diligente, super bem sucedido, graças ao conhecimento que ele absorveu deste livro aqui, ó, o livro da vida, em especial o livro de Provérbios. Esse cara se tornou um homem muito sábio, muito próspero, com uma vida financeira qual todos nós desejamos, graças às lições que ele tiraram do livro de Provérbios, do livro da Bíblia, 2 livros da Bíblia, na verdade. E graças não somente tirar o conhecimento, mas aplicá-los. Inclusive, eu vou até ler aqui uma frase que ele disse sobre a diligência. O que é diligência? É uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançarmos um resultado puro e dentro do mais nível de excelência. É isso que o Senhor quer para nós, que sejamos diligentes, que sejamos sábios.
Ele quer entregar grandes responsabilidades na nossa mão, ele quer entregar grandes bênçãos na nossa mão, mas para isso é necessário que sejamos diligentes, que sejamos sábios, tenhamos o entendimento de como aplicar todas as coisas que o Senhor nos dá. Quantas das vezes a gente acha que há certas bênçãos que está demorando para acontecer? Às vezes a gente acha que tem que ter um tempo perfeito para acontecer, um cenário perfeito. Por exemplo, às vezes você está querendo uma determinada porta de trabalho, você quer um determinado trabalho e você acha que o Senhor deve estar preparando o RH, deve estar preparando a cabeça das pessoas, mas quando na verdade quem Ele está preparando é você mesmo. Eu hoje tenho bênçãos que se eu tivesse me dado antes, eu não saberia como lidar com essas bênçãos. Existem bênçãos que, se dada no tempo errado, a gente vai fazer coisas erradas com ela. Então, o Senhor ele não entrega bênçãos no momento errado. A vontade dele não é errada, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, determinadas coisas não aconteceram na nossa vida ainda por culpa nossa mesmo. Porque é necessário que a gente esteja pronto para receber as coisas. Se a gente não estiver pronto, o Senhor também ele não vai entregar para quem não está pronto. Até mesmo grandes figuras na Bíblia que receberam grandes responsabilidades, elas não receberam do dia para a noite. Davi ele tinha uma promessa, mas Davi, antes de ser rei, foi um grande processo por trás disso. Moisés ele tinha ali um chamado, mas antes dele exercer aquele chamado, ele ficou por muito tempo no deserto, aprendendo, vivendo ali o processo que Deus queria que ele vivesse. Então não é que a bênção está demorando. Talvez seja você que ainda não quis viver a disposição de receber esta bênção. No livro aqui do Steven, né? Ele nos fez algumas perguntas e eu vou fazê-las para você também. Tem uma visão clara, Você tem uma visão clara e precisa de onde quer chegar? Né? Não sei. Fazer essas perguntas você responde aí na sua casa. Você persiste com criatividade diante das decepções e fracassos? Você trabalha de forma inteligente? Você planeja as coisas corretamente? Você executa as coisas corretamente? Você trabalha com prontidão, especificando os prazos? Você trabalha com eficiência? Você trabalha com eficácia, alcançando resultados desejados? Você produz um resultado de qualidade? Você alcança a verdadeira excelência? Se a sua resposta foi não, então você precisa consertar algumas coisas aí. Algumas coisas que você precisa rever, cuidar, melhorar. Se você disse sim, mas você acha que não está vivendo o que você pretende viver, então também alguma coisa está errada. Porque quando a gente tem uma vida organizada, quando a gente planeja e a gente alcança as nossas metas, as coisas elas começam a funcionar. E assim diz o verso 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você ficará deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza
o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Um homem diligente, ele não é preguiçoso. Um homem diligente, ele busca pela sabedoria, ele planeja, ele se organiza e ele executa. Não é só sobre sonhar, não é só sobre planejar, mas é sobre colocar todos os planos em prática. Porque senão, de nada adianta. O homem diligente, ele não é preguiçoso, ele não espera as coisas acontecerem. O homem tolo, sim. O homem tolo acha que a culpa do seu fracasso é sempre graças aos outros, nunca graças a ele. Mas o homem sábio, o homem diligente, como foi o caso do Steve, ele teve muitos fracassos até o ponto que ele entendeu que o problema era ele. Acontece um prejuízo aqui, pode ter sido de outra pessoa. Acontece o segundo prejuízo ali, pode ter sido uma consequência. Agora o terceiro, aí, meu amigo, a culpa é tua. Isso serve para muitas áreas da nossa vida. Se você teve um problema no relacionamento, a culpa pode ter sido até do outro. Se você teve um segundo relacionamento e deu um problema também, pode ser uma coincidência. Agora, se terceiro, aí a culpa é tua, aí você tem que rever. Serve para relacionamento, para trabalho, para nossa vida, para os nossos projetos, para os nossos planos. É necessário que a gente tenha uma vida diligente, que a gente planeje, execute, não seja preguiçoso, que sejamos como a formiga trabalhadora, que não precisa ali de ninguém para comandá-la, pois elas mesmas sabem o que elas devem fazer, elas mesmas têm um plano, uma meta e elas buscam incansavelmente por aquele objetivo. Eu não queria entrar nesse tema, né? Tá tão legal o assunto da diligência, mas como está ainda neste capítulo 6, eu vou trazer aqui mais uma pincelada do último vídeo, né? Que falamos sobre adultério. Que no verso 20 ao 35 tem uns versículos falando sobre isso, mas eu vou ler o 16, não, 26, 27, 28, 29, 32 e 33, que diz assim: pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Se você cometer tal ato como esse, tem mais uns versículos aí dizendo o tanto que você sofrerá esse castigo. Então não cometa. Aqui mesmo diz, pode você mexer com brasas e não se queimar? Então se você quiser mexer com brasas, os seus ferimentos serão graves. E se você quiser fazer algo assim, você será destruído. A pessoa que ela chega a fazer tal coisa, ela é uma pessoa imbecil, sem sabedoria. Não tem noção do tamanho prejuízo que será acarretado sobre a sua própria vida. Um homem que comete isso, como diz no verso 32, não tem juízo, não tem sabedoria, mas terá uma vida de vergonha. Será envergonhado. No 33 dias sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Citei aqui um homem que um pouco que eu conheci da sua história, que é esse homem aqui, Stephen Scott. O pouco que eu conheci da sua história, eu achei ele um homem admirável. Um homem que nem sempre foi perfeito, ele relata ali também problemas que ele teve no casamento dele, mas ele buscou pela diligência, pela sabedoria. E o título desse livro é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Só que ele entendeu que a sabedoria, a diligência,
né? As bênçãos lá descritas no livro de Provérbios está além de bênçãos financeiras, de riquezas financeiras. A maior riqueza de um homem é ele chegar na sua casa, ele sentir paz, saber que tem uma joia ali ao lado dele, saber que as bênçãos do Senhor irão alcançá-lo, que ele tem diligência. E você pode dizer, mas do que adianta ser um homem diligente, inteligente, sábio, mas a minha esposa é assim, assim, assado. O Steven, ele relata que ele teve alguns problemas no casamento dele, só que ele procurou por sabedoria, conhecimento, e somente essa atitude que ele teve acabou mudando ele. E a mulher ao lado dele, vendo que ele mudou também, ela sentiu a obrigação de, opa, tem alguma coisa diferente, deixa eu descobrir o que é. E ele relatou que o seu casamento foi restaurado, que a mulher dele voltou a ter a admiração que havia perdido, voltou a ter a admiração, voltou a ter o amor, o respeito, viu nele um homem de Deus, um homem diligente. Os filhos dele também, porque às vezes a gente acha que os nossos filhos não entendem o que está acontecendo, mas muito pelo contrário. Existe alguém ali te observando o tempo inteiro. Existe alguém ali que pode ser um grande exemplo, exatamente um espelho do que ele quer para si mesmo, ou um exemplo do que ele não quer de forma alguma, porque também tem um exemplo contrário. Mas que você é homem, busque ser um homem diligente, sábio, porque essa diligência ela pode transformar a sua vida inteira, a sua vida financeira, o seu relacionamento, os seus projetos, a sua empresa, os seus negócios. A diligência, a sabedoria que vem de Deus, ela transforma a vida inteira. E como eu relatei já aqui, o Senhor ele tem grandes coisas para nos oferecer. O Senhor ele se compara como um pai. Existe um verso que diz assim: se um pai sendo mal sabe dar boas coisas para o seu filho, imagina Deus. O Senhor Deus ele tem o prazer em nos abençoar e ele quer nos entregar grandes coisas, grandes projetos, grandes obras, mas é necessário que a gente se coloque à disposição. Não é se colocando à disposição sendo como um preguiçoso, mas é se colocar à disposição, trabalhando, buscando incansavelmente pela sabedoria que vem do Senhor. E assim o Senhor ele vai ter o prazer de mudar a sua vida de uma maneira que realmente as pessoas vão ver que você está diferente. Isso aí foi a mão de Deus na sua vida, como foi o testemunho do Scott. Seja esse homem diligente, inteligente. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir a sua ajuda para que você me ajude para que mais e mais pessoas venham a ser alcançadas com esse tipo de conteúdo. Então, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha com as pessoas que você acha que tem que ver esse tipo de conteúdo. Manda lá para os grupos do WhatsApp, para os seus amigos, para eles virem aqui pelo link e assistir esses vídeos e os outros vídeos que tá aqui também no canal. E eu creio que grandes coisas assim eu poderá fazer se a gente colocar à disposição. Tchau, até amanhã com o capítulo 7.